Bom dia a todos. Nós vamos apresentar hoje, em audiência pública, o terceiro quadrimestre de 2017 e os dados consolidados também do ano anterior, 2017, do Legislativo. Quem vai apresentar é o contador da Casa, o senhor Sérgio. Do Executivo, eu vou apresentar os números. Eu sou o Marco, diretor financeiro da Prefeitura. E da Saúde, quem vai apresentar é o Paulo Chiliga, o contador do município. Agradecer a presença de todos, vereadores, secretários e demais presentes, por terem vindo até essa audiência. Então, declaro aberto. Vou passar a palavra para o contador Sérgio, para que ele dê início à apresentação do Legislativo. Bom dia a todos. Eu vou apresentar a audiência pública, terceiro quadrimestre de 2017, da Câmara Municipal de União da Vitória. Bom, o previsto para o ano de 2017 de transferência que o Poder Executivo fez para o Poder Legislativo é de 4.546.000 e foi efetuado 100%. Despesa com pessoal e encargos, vencimentos e obrigações patronais. O fixado para o ano foi de R$ 3.091.600. O realizado até o terceiro quadrimestre, R$ 2.158.423,20, significando 69,82% do previsto para o ano. Outras despesas correntes. Material, serviços, manutenção geral. O fixado para o ano de 2017, R$ 4.400. O realizado, R$ 235.846,18. Isso significa 31,26% do previsto para o ano. Investimentos, obras e instalações, fixado para o ano, 200.000, realizado até o terceiro quadrimestre, 0, percentual 0. Investimentos, equipamento e material permanente, do fixado para o ano de 2017, 310.000, realizado até o terceiro quadrimestre, R$ 12.614,54. Significando 4,06% do previsto. A transferência recebida foi de R$ 4.546.000, despesa empenhada R$ 2.474.600,81. Tivemos repasse para o FUNPREV, que é a taxa administrativa, de R$ 1.156,20, um superávit de R$ 2.070.242,99. Despesa de pessoal, Poder Legislativo, últimos 12 meses. A receita corrente líquida foi de R$ 143.060.065,72. O Poder Legislativo tem o limite de 6%, isso seria R$ 8.541.603,94. O valor gasto foi de R$ 2.173.224,53. Essa foi a audiência do Poder Legislativo de União da Vitória referente a 2017. Alguma pergunta? Vou passar então para o Paulo, que é o contador da Prefeitura. É o Paulo? O Marco antes, né?
Bom dia a todos novamente. Vou passar a apresentação, então, em audiência pública do terceiro quadrimestre de 2017, no município de União da Vitória. Os dados são consolidados referente ao ano todo. A apresentação inicial será referente ao executivo. Logo após, o Paulo vai fazer a apresentação da saúde. Então, a nossa receita tributária consolidada, que é composta de IPTU, ISS, IRPF, ITBI, taxas e contribuição de melhoria, essas são as receitas que o município arrecada. O IPTU é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, o ISS é o Imposto sobre Serviços, o IRPF é o Imposto de Renda arrecadado das pessoas físicas, o ITBI é Imposto de Transmissão de Bens Intervivos, quando ocorrem transações imobiliárias, as taxas que a Prefeitura arrecada e as contribuições de melhoria. Então, nós tivemos orçado no ano R$ 31.499.123. Foi arrecadado o montante de R$ 28.710.295. Então, esse percentual corresponde a 91,15%. O que acontece? Quando nós fazemos a LOA, a Lei Orçamentária Anual, nós estimamos a receita. Então, essa foi uma estimativa que foi feita com base no setor de contabilidade da Prefeitura de anos anteriores, a perspectiva para o período seguinte. E com relação às despesas, elas são fixadas. Por quê? Nós temos a estimativa da receita e a fixação da despesa. Então, eles têm que ser equilibrados. Então, além da receita tributária, nós temos as receitas de contribuições. Essas receitas de contribuições diversas correspondem ao FUNPREV e ao IMAS, é sobre a folha dos funcionários. Então, foi orçado R$ 13.637.185. Arrecadado R$ 14.442.878. Atingiu o percentual de 105,91% sobre o orçado. Ao final da apresentação, quem tiver alguma dúvida, a gente vai botar nos slides, a gente pode repassar algum número, pode ficar tranquilos. Próximo, por favor. Com relação à receita patrimonial de rendimentos e dividendos, aqui contempla todos os entes, o Executivo, o Legislativo, o FUNPREV. Então, nós tivemos rendimentos basicamente de aplicações financeiras. A gente colocou dividendos ali, também que são provenientes de investimentos em ações, por exemplo, incluindo a receita patrimonial. Foi orçado R$ 14.212.051. Arrecadado R$ 11.750.481. Corresponde a percentual de 82,68%. As receitas de serviços, aqui inclui a Uniuv com mensalidades e alguns serviços da Prefeitura também. Essa apresentação refere-se a um consolidado dos entes, né? Então, entra a Uniuv, entra a FUNPREV, entra todo o orçamento do município. Então, foi orçado R$ 14.515.405. Arrecadado R$ 11.282.571. Atingiu um percentual de 77,73%. Transferências correntes. Essas transferências são da União, do Estado e de convênios. Aqui entra, então, com relação à União, alguns impostos, por exemplo, o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, o ITR, Imposto Territorial Rural, e no Estado tem o ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, e também o IPVA. Todo IPVA arrecadado, que é Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, é arrecadado pelo Estado, mas 50% vem para o município de emplacamento. Então, nós tivemos orçado R$ 88.248.421. Arrecadado
82.653.962 R$ atingiu o percentual de 93,66%. Outras receitas correntes, receitas diversas. Aqui entram multas, juros, indenizações e alguma receita da dívida ativa também. Então foi orçado R$ 6.745.533. Arrecadado R$ 7.357.428. Então o percentual correspondeu a 109,07%. Receitas de operação de crédito. Operação de crédito são operações que a prefeitura faz, empréstimos para a realização de obras e serviços, né? Então, estava orçado em 5 milhões, houve a contratação de 495.953, um percentual de 9,92%. Aqui, esse valor que foi feita a operação corresponde a uma parte a CIAB, que é de pavimentação, e a outra da Fomento Paraná, também em contrato de pavimentação. Receita e alienação de bens. Alienação de bens móveis e alienação de bens imóveis. Então, estava orçado 10 mil, não foi arrecadado nada, o percentual é 0. Transferência de capital. Receitas de convênios. Então, nós tínhamos orçado R$ 20 mil e foi arrecadado R$ 1.895.374. Atingiu um percentual de 9.476,87%. O que corresponde esse valor arrecadado? São receitas transferidas de capital que foi aplicado em melhorias, como as academias ao ar livre, blocos de investimento da saúde e outros investimentos. Receitas correntes intra-orçamentárias. Aqui corresponde ao patronal do FUNPREV e ao IMAS, o patronal do FUNPREV que é 16%, que a prefeitura paga sobre a folha do pessoal ativo, e mais 2% do IMAS. Então foi orçado R$ 11.552.587, arrecadado R$ 13.967.698, corresponde a um percentual de 120,91%. Então, a nossa receita orçamentária ela foi orçada em R$ 185.440.306. Houve uma arrecadação de R$ 172.556.641. Então, foi correspondente a 93,05%. Dentro desse valor orçado de 185 milhões de reais, está considerada a operação de crédito de 5 milhões. Então, se nós desconsiderarmos esse valor, nós teríamos 180 milhões. O que aconteceu com a nossa receita em 2017? Nós tivemos um aumento da receita corrente líquida. Nós vamos ver adiante alguns slides falando sobre a folha de pagamento, na ordem de 1,92%. Se nós considerarmos o IPCA, que foi do ano de 2017, ele correspondeu a 2,95%. Então, apesar do ganho nominal na receita corrente líquida, nós ficamos negativos em termos reais por conta desse indicador. Então, vamos falar agora sobre as metas fiscais. Nós falamos bastante das receitas, vamos falar um pouco das despesas agora. Despesa com pessoal e encargos, vencimentos e obrigações patronais. Então, aqui entram todos os salários e todos os demais obrigações, como o FUNPREV, que nós temos, né, o regime próprio de previdência social, são considerados todos nessa rubrica. Então, foi fixado o valor de R$ 102.562.623. Realizado R$ 94.002.193. Atingiu o percentual de 91,65%. Juros e encargos. Juros da dívida fundada.
Então, não foi fixado em R$ 165.990, foi realizado R$ 156.019, corresponde ao percentual de 93,99%. Esses juros são os juros pagos pelos empréstimos. Outras despesas correntes. Aqui, entre todas as demais despesas, a diferenciação de despesa corrente e despesa capital é por conta da nomenclatura. Despesas correntes são as despesas do dia a dia da prefeitura e as despesas capitais quando são feitos alguns investimentos. Então, entre as despesas correntes, nós temos lá material de consumo, serviços de terceiros e uma série de outras despesas, né, material de expediente, uma série de coisas. Foi fixado o valor em R$ 66.426.536. Realizado R$ 50.110.795. O percentual corresponde a 75,44%. Investimentos. Então, como eu falei, os investimentos são as despesas de capital. Você pode comprar equipamentos, obras, instalações, tudo que refere-se a bens de capital. Então, foi fixado, atualizado em R$ 15.127.081, realizado R$ 2.018.921, um percentual de 13,35%. Inversão financeira. Inversão financeira refere-se à aquisição de imóveis. Por exemplo, a prefeitura tem um imóvel locado e quer adquirir aquele imóvel. Não aconteceu nada durante o ano, tinha fixado 171.720, não foi realizado nada, então o percentual é zero. Amortização da dívida. O principal da dívida contratada foi fixado, atualizado em R$ 2.135.072, realizado R$ 2.128.095. Então, atingiu o percentual de 99,67%. Esses são os empréstimos da prefeitura. Reserva de contingência, fixado, atualizado, R$ 50, realizado zero, percentual zero. Esse percentual de contingência, no início do exercício, ele estava estipulado em R$ 583 mil. Ele aparece ali com apenas R$ 50, apenas para permanecer na conta, porque consta da lei que, se não for utilizado até 31 de outubro do exercício corrente, ele pode ser anulado e gasto em outras despesas. Então, se não tiver utilização, foi o que aconteceu. Despesa orçamentária. Então, nós tínhamos fixado, atualizado, ali já constam as suplementações, né, 209.464.754 reais. Foi empenhado R$ 165.968.538 reais. Corresponde a um percentual de 79,23%. Então, foi liquidado R$ 162.553.874 reais. Corresponde a um percentual de 77,60%. Então, apesar da receita não ter, ela foi estimada no percentual, ela não foi realizada naquele montante. Então, houve aí você pode observar que os gastos foram feitos de forma com consciência, né? Já que a receita não atingiu o que foi estimado. Despesa. Receita e despesa orçamentária. Então, a receita arrecadada efetiva de R$ 178.556.641, empenhado R$ 165.968.538 reais. A diferença, R$ 6.588.103 reais. Então, ela ficou superavitária com relação às despesas empenhadas. Já com relação à despesa efetivamente liquidada, é que ocorreu o recebimento do serviço ou do bem, e então o efetivo pagamento, ela correspondeu a R$ 162.553.874 reais. Então, deu um superávit de R$ 10.002.767 reais. Despesa de pessoal do Poder Executivo dos últimos 12 meses. A nossa receita corrente líquida
foi de R$ 142.360.066. Nosso limite, em termos de município, é de 60%, sendo 6% para o Legislativo e 54% para o Executivo. Então, esse limite corresponde a R$ 76.874.435. O valor efetivamente gasto foi de R$ 77.348.383. Além das despesas com a folha de pagamento, usualmente consideradas, o Tribunal de Contas considera também uma série de prestadores de serviços que têm contratos, mesmo sendo pessoa jurídica ou física, em possível substituição à mão de obra. Então, esses contratos terceirizados também são considerados no índice da folha. Então, o percentual gasto até o terceiro quadrimestre foi de 54,33%. O que acontece? A Lei de Responsabilidade Fiscal determina uma série de restrições quando a gente ultrapassa o limite. Então, o limite de alerta do tribunal é de 90%, corresponde a 48,60%. É apenas um sinal de alerta que você está se aproximando do limite máximo. A partir daí, você tem o limite chamado prudencial, quando atinge 51,30%. Dentro desse limite prudencial, o artigo 22 da LRF contempla uma série de determinações que o ente deve tomar para que ele não ultrapasse o limite e retorne antes do limite de alerta, por exemplo, né? Então, dentro dessas considerações, são proibidas a contratação de horas extras, a efetivação de cargos e uma série de outras determinações. O que aconteceu? No terceiro quadrimestre, nós atingimos 54,33%, além das proibições do artigo 22, tem o artigo 23, que estipula que, além dessas vedações do 22, nós não podemos receber algumas transferências voluntárias e contratação de empréstimos, por exemplo. Então, o que aconteceu? Eu vou fazer apesar de não estar no slide, eu vou citar os percentuais anteriores para nós fazermos uma análise. Então, quando foi em 31 de dezembro de 2016, logo 1º de janeiro de 2017, nós entramos com 52,49% dentro do limite prudencial. Essas despesas são consideradas sempre a cada quadrimestre, para municípios com mais de 50 mil habitantes. Então, no primeiro quadrimestre, nós tivemos 51,52%, muito próximo do limite prudencial. No segundo, 52,21%. E agora, ultrapassamos os 54%. O prefeito está tomando medidas para retomar os patamares normais, dentre eles já tomou uma série de medidas com relação a contratações e também com relação a extras e outras funções para que retorne ao patamar favorável. A lei estipula um período de 2 quadrimestres para retorno aos índices, né? Então, sendo que 1/3 no primeiro quadrimestre. Então, nós temos o prazo aí até final de abril para retomar essa situação. Concomitante a isso, nós estamos efetuando alguns recálculos, vamos efetuar junto ao Tribunal de Contas um recurso administrativo para ver se eles consideram algumas situações e possam estar diminuindo este índice. Então, investimentos em educação. Nós temos lá a receita de impostos R$ 83.738.554, 25%, que é determinação constitucional, isso deve ser gasto com a educação. Esse valor corresponde a R$ 20.934.639. O valor investido efetivamente em educação foi de R$ 26.907.022. Então, o percentual gasto até o terceiro quadrimestre foi de 32,13%, correspondente, portanto, ao quadrimestre. Receita e despesa com o Fundeb, aplicação. Essas receitas do Fundeb, existe determinação que, no mínimo, 60% seja gasto com funcionalismo e
no máximo 40% com as demais despesas. Nós vamos ver que nós atingimos quase a totalidade com os gastos com o funcionalismo. Então, a receita foi de R$ 22.004.349 e a despesa R$ 21.995.910, uma aplicação de 99,96. Esse percentual todo foi para pagar a folha de pagamento. Então, as outras despesas que correspondiam aos 40% foram pagas com recursos próprios, né? Fundo previdenciário. Rendimento previsto, R$ 8.925.840. Arrecadado, R$ 6.118.360. Percentual de 68,65%. Obras públicas realizadas, equipamentos adquiridos até o terceiro quadrimestre. Como nós vimos no slide anterior, do montante de R$ 2.018.921, foram investidos em obras e instalações R$ 1.007.976, bens e imóveis diversos R$ 1.010.945. Dívida fundada interna. Então, nosso saldo de dívida fundada interna em 31/12/2016 correspondia a R$ 12.222.308. Houve uma amortização, que são os pagamentos que foram efetuados pela prefeitura, de R$ 2.128.095. Então, ingressos e baixas de precatórios, R$ 3.348.993. Precatórios são as despesas que o município tem que arcar depois de transitado e julgado os processos judiciais, eles acabam vindo precatórios, né? Então, isso são eventos anteriores à administração, mas que ocorreram a entrada agora no ano de 2017. Então, o nosso saldo da dívida, apesar de termos pago R$ 2 milhões, ele ficou, o saldo da dívida fundada interna, em R$ 13.443.206. Resultado primário. Aqui, o resultado corresponde, então, sem contarmos os juros. Sem contar os juros com relação às entradas e às saídas. Então, a receita primária foi estimada a R$ 160.659.599. Essa foi a receita primária. A despesa primária foi de R$ 168.269.761. Então, deu um resultado positivo entre a receita primária e a despesa primária de R$ 389.838. O resultado nominal da dívida fiscal líquida foi o seguinte. Em 31/12/2016, nós tínhamos R$ 35.306.914. A dívida fiscal líquida atual, R$ 42.419.911. Então, o resultado, R$ 7.112.997. Então, quanto maior esse resultado, é melhor, porque corresponde à capacidade de pagamento das obrigações. Então, finalizando a apresentação do Executivo, nós tivemos um repasse da Câmara de R$ 800 mil. A destinação dos recursos estavam previstos em subvenções, são R$ 100 mil, para a Secretaria de Saúde, R$ 400 mil, e a aquisição de micro-ônibus. Então, com relação ao Executivo Municipal, essas foram as informações disponibilizadas. Eu vou passar agora ao contador da Prefeitura, Paulo Márcio Chiliga, para que faça a apresentação da Secretaria de Saúde, e ao final a gente pode responder alguns questionamentos. Muito obrigado. Bom dia a todos. Então, algumas informações referente aos gastos, os serviços realizados pela Secretaria de Saúde. Recursos de impostos e transferências. R$ 81.106.517,88. Recursos do SUS, recursos do governo federal, R$ 6.800.530,56.
Os recursos do Estado, R$ 1.102.505,69. Os gastos com saúde, referente aos impostos, foram de R$ 19.286.686,27. Os recursos do SUS e do Estado foram gastos R$ 3.972.471,60. E a taxa de vigilância sanitária, R$ 1.004.457,92. Então, o total de gasto com saúde no exercício de 2017 ficou em R$ 24.263.615,79. Para a questão de cálculo, o mínimo exigido pela Constituição é 15%. Então, para que seja efetuado o cálculo, utiliza-se os gastos sobre a arrecadação de impostos. Nesse cálculo não entra os recursos do SUS e nem do Estado, simplesmente dos impostos, tanto a receita como a despesa. Então, esse percentual fechou em 23,78%, bem acima dos 15% estipulado pela Constituição. Aqui detalhando melhor, o total das receitas de impostos foi R$ 81.106.517,88. Os 15% seria R$ 12.165.977,69. E para o atingimento do índice de 23,78 foram gastos R$ 19.286.686,27 no exercício de 2017. Algumas unidades de atendimento. Dentro dessas unidades existe o Estratégia de Saúde da Família, que é no bairro Salete, Sagrada Família, Rocio, São Brás, Limeira, Conjuntos, Cristo Rei, Rio da Areia e São Sebastião. 3 UBS, bairro São Bernardo, São Gabriel e Centro. 6 postos do interior, Pinhalão, Palmital do Meio, Faxinal dos Marianos, Rio Vermelho, São Domingos e Barra do Palmital. Uma UPA 24 horas, uma academia de saúde nos Conjuntos. Existe também o programa do CAPS, Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária e o Pronto Atendimento. Então, nesses postos, UPA, o atendimento nos bairros, UBS, conta com 35 médicos efetivos contratados e credenciados e 13 dentistas. Uma média mensal de consultas de 11.629, no quadrimestre 46.518, média mensal de internamentos, procedimentos hospitalares 230, no quadrimestre 921, uma média mensal de procedimentos odontológicos 5.503, no quadrimestre 22.015, média mensal de exames 12.383, e no quadrimestre 49.535. E os procedimento ambulatorial 34.108 e no quadrimestre 136.432 procedimentos. Então esses seriam alguns dados referente aos investimentos, aos gastos da Secretaria de Saúde no exercício de 2017. Seria essa a apresentação. Alguma dúvida, algum questionamento referente aos dados apresentados pelo Marco ou pelos números informados referente à Secretaria de Saúde? Estamos à disposição. Bom dia. Eu só gostaria que o Marcos pudesse esclarecer a respeito dos índices ali do limite prudencial, né? Despesas com pessoal, né? E em relação
aos valores que extrapolaram, né? Eles estão dentro de pessoas que foram contratadas, por exemplo, médicos, dentistas, aquela situação de houve também professores de educação física. Esse pessoal que não foi considerado pelo Tribunal de Contas, né? Porque na verdade eles não são comissionados, não são efetivos, concursados, e sim contratados, né? Então tá essa demanda para tentar que se entendam o Tribunal de Contas que eles não fazem parte da folha, ou já foi respondido pelo tribunal, não fazem parte realmente da folha. Me dá uma ideia de como que está isso aí, Marcos, em relação a esse pessoal. Então, funciona da seguinte forma. Todos os gastos com salários, hora extra, comissões, uma série de outras coisas, tudo é considerado na folha. Quando nós temos a substituição da mão de obra, por exemplo, vamos pegar o exemplo que o senhor citou da educação física. Eles são contratos que estão substituindo a mão de obra. O município teria que fazer concurso para contratar esses profissionais. Mas daí você faz uma licitação e você contrata via terceirização. Então, esses valores são todos considerados, isso já é pacificado no tribunal. Alguns valores diferenciados correspondem a plantões médicos, por exemplo, que são feitos em finais de semana e feriados, e de médicos que não existem no quadro do município. Por exemplo, se nós pegarmos um cardiologista, houve um plantão, ele não tem no quadro do município, esse valor é plausível de ser questionado nessa situação. Fora isso, nós vamos tentar algumas outras considerações que nós achamos pertinentes. Por exemplo, a questão da Uniuv, ela vem impactando negativamente no índice, e nós vamos pedir uma desvinculação, porque nós não temos a gerência lá, né, de qualquer forma. Então, esse impacto acaba contribuindo negativamente. Então, todos esses profissionais que são terceirizados, eles acabam, via contrato, eles acabam considerados na folha da mesma forma. O que aconteceu foi o seguinte, como eu falei da receita corrente líquida, que houve um acréscimo nominal de 1,82%, mas se nós considerarmos em termos reais o repasse que nós vamos fazer agora, a partir de maio, na folha dos funcionários de 2,95%, que é do IPCA, então, apesar de um ganho nominal, ele ficou negativo considerando o dado inflacionário. Também, no ano passado, foi dado um aumento de 6,29% no mês de maio. Então, a folha sempre tem um crescimento vegetativo, apesar da estagnação da receita. Então esses valores acabam impactando negativamente nesse índice. Não sei se ficou claro, vereador. Não, ficou claro, porque eu sabia que existia uma demanda para que fosse revisto o entendimento por parte do Tribunal de Contas mediante alguns gastos, né? E também houve um esclarecimento que a prefeitura, quando atinge o limite prudencial, tem até 2 quadrimestres para o ajuste, né? Isso. Não é esse que eu pude ter o entendimento na data de hoje. Obrigado. E além das informações que o Marco passou ali, questão de plantões médicos e tal, o Tribunal de Contas ele considera também os médicos credenciados do IMAS e os serviços prestados pelo HJ como cálculo na folha de pagamento. Então, já teve defesas anteriores, até na gestão anterior, de que eles excluem do cálculo a questão da despesa com IMAS e com HJ. Então, é um dos itens também que vai estar sendo solicitado novamente para que seja revisto essa inclusão no cálculo de folha de pagamento.
Alguém mais tem alguma pergunta? Gostaria de fazer algum questionamento? Então, agradecemos a presença de todos. Declaramos encerrada a audiência pública. Obrigado a todos. Por favor, na saída, assinar a ata daí.